Existem mundos que respiram, mundos que não apenas abrigam a vida, mas a sentem. Floranion é um desses lugares. De longe, parece um planeta comum, com vastos campos, montanhas e rios que brilham sob 3 sóis. Mas para aqueles que ousam pousar aqui, logo descobrem que tudo nesse lugar tem consciência. As árvores inclinam seus galhos como se estivessem ouvindo segredos vindos do vento. As flores fecham e abrem suas pétalas, não pelo ciclo do dia e da noite, mas pela emoção que sentem. Até as pedras carregam memórias, pequenas vibrações, no solo que contam histórias para quem souber ouvir. Mas nada em Floranion é mais misterioso, nem mais sagrado, do que os jardins que choram, enormes áreas vivas que se estendem por quilômetros, formadas por plantas-templos, raízes que se entrelaçam como mãos antigas e flores translúcidas, que expelem lágrimas brilhantes. Essas lágrimas não são água comum, são essências puras, cada gota carregando uma emoção cristalizada, alegria, nostalgia, amor, dor. E existe alguém que entende essa linguagem como ninguém. Seu nome é Elara. Para os poucos viajantes que já ouviram falar dela, é apenas a curadora das lágrimas botânicas. Mas para o próprio planeta, ela é muito mais do que isso. Elara nasceu com um dom raro, sentir as emoções de cada lágrima que toca sua pele. Quando segura uma gota, ela não vê apenas cores ou luz. Ela vive memórias. Pode sentir a felicidade de um campo florido ao amanhecer, o medo de uma raiz prestes a ser cortada, ou a saudade de uma flor que perdeu seu sol todos os 10. Antes que o primeiro dos 3 sóis toque o horizonte, Elara atravessa os portões naturais do Vale das Petálulas. Ali as plantas a reconhecem. Folhas se movem em sua direção, pétalas se abrem para saudá-la, e pequenas flores rasteiras murmuram sons quase imperceptíveis. Um idioma antigo que apenas ela compreende, com cuidado reverente. Ela recolhe as lágrimas que caem durante a noite, armazenando-as em frascos de cristal vivo, que preservam a essência emocional por séculos. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O ar estava mais pesado. Os jardins, quietos. Não havia o suave sussurro das pétalas. Não havia o farfalhar das folhas. Apenas um silêncio inquietante, como se todo o planeta estivesse prendendo a respiração. Elara se ajoelhou diante de uma flor milenar, conhecida como a Mãe das Pétalas, cuja base guardava as memórias mais antigas de Floranion. Então, uma única lágrima escorreu por sua pétala central. Era maior, mais densa e mais brilhante do que qualquer outra que Elara já havia visto. Ao tocá-la, sentiu um arrepio profundo percorrer seu corpo. Essa não era uma lágrima de tristeza, nem de alegria. Era medo, um medo tão intenso que quase a fez cair de joelhos. Foi então que ela olhou para o horizonte e viu, rasgando as nuvens, vinham eles menos naves humanas, sombrias, silenciosas, preparadas para pousar. Floranion, o planeta, Kyusente, estava prestes a conhecer a dor, o céu de Floranion, normalmente pintado em tons dourados e rosados pelo reflexo dos 3 sóis, foi rasgado por linhas negras. As naves humanas desciam como predadores silenciosos, cada uma projetando sua sombra sobre os jardins vivos. Elara permaneceu imóvel, com a lágrima da Mãe das Pétalas ainda na mão, sentindo o medo pulsar em seu peito. Não era apenas dela, era do próprio planeta, vibrando dentro dela como um segundo coração. As naves pousaram com um estrondo abafado, esmagando clareiras, despedaçando raízes centenárias que gritavam em silêncio. O chão inteiro pareceu estremecer de dor e Elara sentiu os sussurros se transformarem em lamentos. Portas se abriram. Delas saíram figuras em trajes prateados, equipadas com cilindros e ferramentas que cintilavam a luz. Eles não vieram para explorar, não vieram para conhecer, vieram para extrair essência botânica. Nível máximo, disse um deles, a voz abafada pelo capacete, enquanto seus sensores captavam a presença de lágrimas por toda parte. Elara sabia o que aquilo significava. A essência dos jardins era mais do que um símbolo de beleza. Menos era uma substância única no universo. Cada gota continha composições bioquímicas capazes de alterar a mente, curar feridas profundas, ou, nas mãos erradas, se tornar uma arma biológica devastadora, e nas mãos humanas, nunca seria usada para o bem. Eles começaram a instalar coletores sobre as plantas, tubos de sucção que penetravam como agulhas no tecido vivo das flores-templos. Assim que a primeira lágrima foi sugada à força, um som cortante ecoou pelos vales. Um lamento tão agudo que até o ar pareceu doer. Elara caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos, mas não eram apenas sons. As lágrimas, ao serem violentamente extraídas, liberavam ondas de energia emocional que atravessavam o campo mental de todos que estavam por perto. Os humanos sentiram isso também. Alguns cambalearam, outros apertaram os capacetes, mas continuaram. A curadora olhou para a Mãe das Pétalas. A flor tremia. Elara sabia que se as plantas fossem drenadas até a última lágrima, não restaria nada. Nem a vida, nem a memória, nem o próprio espírito de Floranion. Foi nesse instante que algo dentro dela mudou. O medo deu lugar a uma determinação feroz. Se os humanos queriam arrancar as lágrimas do planeta, ela faria com que cada gota se tornasse um veneno para eles. Floranion encararia. Mas dessa vez, não de tristeza.
A noite chegou cedo em Floranion. O céu, antes dourado, agora estava coberto por um véu cinzento. Não era neblina, não era tempestade, era o luto condensado das árvores colunas, das vinhas sussurrantes e das flores templos. Elara caminhava entre as pétalas caídas como quem atravessa um campo de corvos. Cada gota de lágrima no chão brilhava com uma luz azulada, fraca, como se a própria vida estivesse se apagando. Ela se ajoelhou diante da mãe das pétalas e tocou seu caule, sentindo a vibração profunda que corria por toda a rede botânica subterrânea. Ira Kama, no coração do planeta, eles querem nossas lágrimas. Mas nós podemos escolher o que dar a eles menos, murmurou, sabendo que o jardim a entendia. A resposta veio como um coro de vozes vegetais, não no ar, mas dentro de sua mente. No idioma antigo, feito de pulsares de energia e memórias compartilhadas, Elara viu imagens menos antigas, guerras interplanetárias, invasores que caíram antes mesmo de erguer armas, e jardins que floresceram novamente após o silêncio. Havia um segredo, um poder que poucas curadoras conheciam, a lágrima inversa. Um choro capaz de se infiltrar na mente do agressor, transformando emoções puras em labirintos de medo, culpa e delírio. Para isso, no entanto, o jardim precisaria sangrar voluntariamente, e cada planta que liberasse esse tipo de lágrima morreria. Elara fechou os olhos, sentindo o peso dessa escolha. Salvar Floranion custaria vidas, mas perdeu o planeta. Gastaria tudo. Ela pousou a mão sobre a pétala central da mãe e disse apenas uma palavra: chorem. O chão tremeu levemente. As raízes começaram a pulsar. Flores se abriram de uma só vez, e delas caíram lágrimas tão intensas que o ar ao redor começou a vibrar. As gotas evaporavam antes de tocar o solo, transformando-se em uma névoa dourada e fria nos campos mais distantes. Os humanos ajustavam seus coletores, mas ao inalarem a primeira onda dessa névoa, um silêncio pesado tomou conta das comunicações. Capitão, disse uma voz trêmula pelo rádio. Eu acho que vi minha mãe. Ela está morta há anos. Outros começaram a relatar visões, memórias distorcidas, rostos que nunca viram, mas que pareciam íntimos. O ruído das máquinas foi sendo substituído por gritos sufocados e ordens desesperadas, e Jara observava de longe o início do colapso. Floranion havia começado a lutar. A névoa dourada avançava como um manto vivo, serpenteando pelos vales e colinas de Floranion. À distância, sob a luz pálida das luas gêmeas, ela parecia bela, mas sua beleza era a máscara de um veneno que não matava o corpo, e sim, a mente. As gotas de lágrima evaporada subiam em espirais, guiadas não pelo vento, mas pelo chamado das próprias plantas. Cada flor, cada raiz, cada folha era um farol, conduzindo o lamento concentrado até os acampamentos humanos. Elara caminhava pelas passagens vivas do jardim, sentindo o pulso das raízes em seus pés descalços. Ela não precisava ver para saber onde a névoa estava. Menos as plantas contavam a ela como se fossem irmãs trocando segredos nas naves estacionadas nas bordas da atmosfera. Os soldados começaram a perder a coordenação. Telas de comando piscavam imagens que não existiam. Vozes conhecidas ecoavam em línguas que ninguém lembrava de ter aprendido. Alguns choravam sem entender por quê. Outros iam de forma descontrolada, lembrando de momentos da infância que nunca tiveram. O capitão da expedição, endurecido por campanhas em dezenas de mundos, segurava firme o console da ponte de comando. Relatório, ordenou, mas a voz saiu embargada. O que está acontecendo? Um dos operadores respondeu com o olhar perdido, como se falasse de um sonho. Eu acho que minha filha me chamou, mas eu nunca tive filhos. A confusão se espalhava como incêndio em campo seco. E quanto mais tentavam resistir, mais profundo afundavam no transe. No coração do planeta, Elara entoava um cântico antigo. Sua voz era suave, mas carregava séculos de dor e devoção. A névoa, obediente a Dansuse, ao redor dos motores das naves, penetrando por microfissuras e canais de ventilação. Drones de patrulha começaram a cair, um por um, tocando o solo com um ruído oco. Não havia fogo, não havia explosão, menos apenas silêncio e queda. Então, uma árvore milenar ao lado de Elara, Avriana, falou em seu idioma vegetal. Eles estão frágeis. Podemos ir mais fundo. Elara sabia o que isso significava. A próxima etapa não só derrubaria as máquinas, mas também apagaria memórias humanas inteiras. Uma vingança que poderia deixar toda uma frota sem saber sequer quem eram. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O jardim aguardava sua decisão. O cântico ancestral ecoava pelas entranhas de Floranion, e as raízes mais antigas, aqueles que o já tinham visto impérios nascerem e caírem, vibravam em resposta. A névoa dourada aguardava suspensa no Ahá, como um predador paciente. Elara permanecia no centro do círculo das sementes, o mais sagrado dos biotempos. Era ali que as lágrimas botânicas eram recolhidas, purificadas e transformadas em memórias líquidas. Ela sabia que, com um único gesto, poderia ativar a segunda onda, menos uma liberação massiva, que penetraria até os núcleos cerebrais dos invasores, apagando cada lembrança de seus nomes, seus lares, seus propósitos. As vozes do jardim não eram unânimes. Avriana, a árvore-mãe, sussurrou com firmeza. Eles cortaram nossas raízes. Devolveremos o corte. Mas outras plantas, mais jovens,
hesitavam. Um campo de flores luminescentes piscava num padrão incerto. E Elara entendeu a mensagem. Se fizermos isso, o que restará deles? E o que restará de nós? Ela fechou os olhos e viu, em sua mente, as imagens dos primeiros humanos que chegaram. A Florianeon não eram todos soldados. Alguns pareciam curiosos, maravilhados, tocando as pétalas com cuidado, tentando registrar a beleza sem feri-la. Mas esses rostos haviam desaparecido, substituídos por uniformes de extração e máquinas, famintas. No espaço, a frota humana lutava para manter qualquer senso de comando. Um almirante gritava ordens que ninguém mais entendia. Pilotos viam alucinações de jardins flutuantes. Sentiam aromas que não existiam. Lembravam de amores que jamais viveram. A tripulação estava à beira do colapso. Elara inspirou profundamente, sentindo o perfume úmido das raízes. Ela sabia que a segunda onda não deixaria sobreviventes conscientes. Seria um apagamento limpo, sem sangue, mas irreversível. Se eu cruzar essa linha, murmurou para si mesma, não haverá retorno. A névoa se aproximava dela, como se pudesse ouvir sua indecisão. Os filamentos dourados ondulando, ansiosos por serem libertados. Elara ergueu a mão. O jardim inteiro prendeu a respiração. Vento em Florianeon não era como em outros mundos. Aqui ele carregava vozes, cada rajada impregnada de histórias, promessas e advertências, como se a própria atmosfera fosse uma biblioteca viva. Quando Elara ergueu a mão, a brisa se adensou ao seu redor, sussurrando-lhe fragmentos de passado. Primeiro vieram as memórias suaves, crianças humanas correndo entre flores translúcidas, risos que se misturavam ao canto das pétalas, cientistas anotando maravilhados cada reação das plantas. Mas logo, surgiram as imagens mais escuras. O primeiro corte de raiz, o som seco de cristais florais quebrando, as lágrimas botânicas caindo como chuva ácida no chão sagrado. A névoa dourada agora a envolvia por completo, como se aguardasse apenas o comando final. As raízes pulsavam sob seus pés, enviando uma vibração quente. Não era só um aviso, era um ultimato. Elara, ecoou a voz da Vriana, grave e cristalina. Os humanos nos veem como recurso na locomovida. Cada segundo de hesitação é mais um jardim arrancado, mais uma canção silenciada, mais outra voz, suave e quase imperceptível, brotou das flores hesitantes. Se apagar a memória deles, apagará também qualquer chance de mudança. O dilema a dilacerava. O peso da escolha parecia comprimir seu peito. Se libertasse a segunda onda, Florianeon estaria seguro, mas condenaria todos os humanos à amnésia total. Talvez até a loucura, se poupasse. Arriscar e haver cada flor, cada templo vivo, reduzido a poeira metálica. Lá fora, no espaço, uma nave humana rompeu formação e começou a cair em direção à atmosfera. Elara viu pelo olho da mente a tripulação em pânico, máquinas falhando, sistemas queimando sob o luto botânico. Era a prova de que o ataque já estava no limite. Ela fechou os olhos, tocou o solo com as palmas e sentiu o coração do planeta vibrar. A resposta veio em forma de um pulso profundo, quase como um batimento cardíaco. E então, Elara soprou o ar, se encheu de partículas douradas que dançaram ao redor dela. E em seguida, voaram como um enxame luminoso para o céu, atravessando nuvens, perfurando a estratosfera e alcançando o vácuo. As ondas de luto se transformaram em um rugido silencioso, que invadiu cada nave humana. Um clarão de memórias e emoções que queimava sem ferir fisicamente, mas apagava, uma por uma, as linhas de identidade de todos que tocava. No silêncio seguinte, o universo pareceu segurar o fôlego. O mundo parecia suspenso. Nenhum drone cruzava os céus de Florianeon. Nenhuma máquina humana cuspia fumaça no horizonte. As partículas douradas haviam se dissipado, deixando no ar apenas um perfume doce, quase melancólico, como se o planeta tivesse acabado de chorar e agora descansasse. Elara caminhou pelo coração do jardim central. As flores que antes se curvavam sob o peso do luto, agora erguiam suas pétalas lentamente, banhadas por uma luz suave. Mas não era um triunfo absoluto. Ela sabia. As naves humanas, que pairavam na órbita, agora vagavam sem rumo. Através da conexão botânica, ela sentia as mentes a bordo desorientadas, vazias como páginas arrancadas de um livro. Eles respiravam, falavam, mas não lembravam por que estavam ali. Nemiquem e Ham, alguns choravam sem saber o motivo. Outros, parados, contemplavam o vazio como se buscassem algo que não conseguiam nomear, e só atingia mais do que imaginara. A Vriana se aproximou, seu corpo translúcido refletindo os cristais florais. Florianeon está seguro, por enquanto, disse, com a voz grave. Mas você vê agora, Elara, proteger é também carregar o peso do que se perde. Elara desviou o olhar. Protegido sim, mas à custa de memórias que talvez nunca retornassem. Os humanos poderiam reconstruir, ou se perder para sempre na deriva do espaço. Ao longe, o vento começou a cantar novamente. Som tímido, mas vivo. Elara fechou os olhos e deixou-se embalar pela melodia. Florianeon estava vivo, mas a pergunta que ecoava em seu peito era outra. Por quanto tempo? A órbita de Florianeon permanecia mergulhada em um silêncio quase reverente. As naves humanas, antes tão cheias de ordens e ruídos, agora eram como cascas vazias flutuando contra o pano de fundo estelar. Mas em uma delas, algo começou a mudar. O capitão Darren Host, um homem marcado por anos de guerras coloniais, abriu os olhos com um sobressalto. Sua mente era um labirinto nebuloso.
imagens desconexas, vozes distantes, memórias partidas como vitrais estilhaçados. No entanto, havia um som persistente, um eco suave e repetitivo, que parecia vir do próprio ar. Gotas caindo, um choro distante. De repente, flashes invadiram sua consciência. Ele se viu caminhando por entre jardins vivos, pétalas transparentes tremendo. Sob o toque do vento, sentiu a umidade quente de uma lágrima botânica rolar por sua mão. Junto dessa lembrança veio outra, menos o olhar de uma mulher estranha, feita de carne e clorofila, encarando-o não com ódio, mas com uma tristeza infinita. Deron se levantou cambaleante. O resto da tripulação continuava apática, perdida, em suas próprias ruínas mentais. Ele, porém, sentia algo despertar. Algo que não conseguia ignorar. Floranel murmurou, como se o nome tivesse vindo de um lugar proibido dentro dele. A partir daquele instante, uma certeza queimou em seu peito. Ele precisava voltar, não para destruir, não para conquistar, mas para entender o que realmente havia acontecido naquele planeta, e porque no fundo sentia que tinha uma dívida com ele. Enquanto a nave girava silenciosa no vazio, Daron iniciou, sozinho, a rota de descida. E abaixo, entre as copas cintilantes, Elara sentiu um arrepio correr por suas raízes, menos como se o passado estivesse prestes a bater à sua porta. A nave de Deron atravessou a atmosfera de Floranion como uma sombra lenta. Sem a arrogância ensurdecedora das primeiras incursões humanas, o som dos motores era abafado, quase respeitoso, mas Elara não precisava de barulho para sentir sua presença. As raízes que se espalhavam por quilômetros sob o solo vibraram como cordas de um instrumento antigo. O visitante havia retornado no coração do maior jardim vivo, o Jardim das Mil Lágrimas. Elara aguardava. Seu corpo não era totalmente humano, nem totalmente vegetal. Luzes pulsavam sob sua pele translúcida, como se cada veia fosse um rio de seiva luminosa. Seus olhos, de um verde profundo, carregavam a memória de todas as lágrimas que aquele planeta já chorou. Daron pousou a nave no limite do jardim, hesitante. Ao abrir a escotilha, o ar úmido e perfumado tomou seus pulmões, trazendo lembranças que não eram apenas dele. Era como se o próprio planeta sussurrasse histórias antigas direto para sua mente. Ele caminhou devagar, sem armas, até vê-la. O tempo pareceu parar. Elara não falou, mas o vento que passou pelas folhas ao redor carregou um som, um lamento suave, mas carregado de perguntas. Eu não vim para lutar, disse Daron, a voz baixa. Quase um pedido de permissão para existir ali. Elara inclinou a cabeça. Estudando-o, ela sabia quem ele era. Sabia que suas mãos haviam tocado os controles que ordenaram a extração, e ainda, havia algo diferente. O olhar dele não era o do predador que chega para tomar menos, mas o de alguém que retorna para devolver algo que nem ele entende. Os jardins ao redor começaram a chorar levemente. Não em dor, mas como se testassem a verdade nas palavras dele. O som ecoou na mente de Daron, e ele fechou os olhos, sentindo o peso de cada gota como um julgamento silencioso. Elara estava mais próxima, e num gesto quase imperceptível, estendeu a mão. Não como uma acolhida, mas como quem dá ao réu a chance de falar antes da sentença. Então fale. Humano, sua voz era o som da seiva correndo nas raízes. E me diga por que não devo deixar que os jardins terminem e o que começaram. O silêncio que se instalou entre Elara e Daron era quase sólido. O ar parecia mais denso, como se o próprio planeta prendesse a respiração, aguardando a resposta dele. O som das lágrimas dos jardins formava uma melodia lenta, um cântico que não era de paz nem de guerra, mas de expectativa. Daron respirou fundo. Ele sabia que nenhuma justificativa humana bastaria. Não havia como negar que seu povo havia arrancado pedaços do coração daquele mundo. Mas ele também sabia que algo nele havia mudado, e que aquela mudança podia ser sua única chance de sobreviver. Eu não vim pedir perdão por toda a humanidade. Começou, a voz rouca, como se as palavras pesassem mais que o próprio corpo, porque sei que isso não existe. Mas vim devolver o que posso, e levar daqui algo que talvez os faça parar. Ele abriu um pequeno compartimento preso ao cinto e retirou um cristal botânico. Era um fragmento arrancado de Floranion meses antes. Um pedaço da memória viva que sua equipe havia levado para estudo. Mas agora, o cristal brilhava com um tom estranho. Como se tivesse guardado em silêncio o arrependimento de quem o carregou. Elara estendeu a mão, e o cristal flutuou, até ela suspenso por raízes finas que surgiram do solo. Ao tocá-lo, sentiu as lembranças contidas ali, imagens de máquinas, gritos metálicos, mas também a solidão de Daron longe de sua tripulação, encarando o vazio do espaço com o peso de uma culpa crescente. Os jardins começaram a reagir. As lágrimas que escorriam das pétalas ganharam um tom dourado, sinal de que não havia mais raiva, apenas avaliação. O vento trouxe um aroma novo, fresco, como se Floranion estivesse sondando as intenções do homem diante dela. Elara se aproximou, tão perto que Daron podia ver os filamentos de luz pulsando sobre sua pele. Você entende? Que não é apenas sobre este mundo, perguntou ela, com uma voz que parecia o som de raízes se movendo na escuridão. É sobre todos os outros que poderiam chorar como ele. Daron assentiu. Eu entendo, e é por isso que volto sozinho. Sem Mida Exaria, não volto mais como invasor. Volto como testemunha. Por um instante, Elara fechou os olhos,
Quando os abriu, algo no ar mudou. O som do jardim cessou, e o silêncio não era mais de ameaça, era de aceitação. As raízes que se erguiam em volta dele se recolheram. Um único fio de luz desprendeu-se de Elara e tocou o peito de Daron. Como um ser invisível, vá, mas leve nossas lágrimas com você. Que elas queimem na consciência de quem as ouvir. Sem mais palavras, ela se afastou. O planeta parecia mais vivo, mas também mais atento. Daron sabia que carregava agora não apenas um cristal, mas um pacto silencioso que poderia mudar o destino de mundos inteiros. E enquanto sua nave se afastava, Floranel voltou a cantar. Mas desta vez, não era um canto de luto. Era uma